igreja pode se sentar. A palavra de Deus nessa manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, em todos os tempos, mas especialmente em nossos dias, há o esforço de algumas pessoas por referirem a igreja como uma instituição não confiável, uma instituição desnecessária. Existem aqueles que são críticos da igreja por falta de uma experiência verdadeira com o santo evangelho de Jesus e por não conhecerem a beleza ímpar existente na igreja do Senhor. Existem também aqueles que frequentaram a igreja, mas diante de alguma insatisfação com a igreja, saem tecendo as suas críticas e criando um retrato turvo com referência à igreja. É importante nós fazermos a distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Igreja visível é a igreja constituída por aqueles que são batizados, que professam a sua fé, e no nosso caso, presbiterianos, aqueles que batizam seus filhos, os quais se ingressam a esta igreja, onde servem, se reúnem, cultuam e caminham juntos. Esta é a igreja visível. Mas existe também a igreja invisível. A igreja invisível é constituída por todos aqueles eleitos por Deus, regenerados pelo poder do Espírito Santo, convertidos ao Senhor e unidos ao Senhor pelo poder do Espírito Santo para todos sempre. Ah, meus irmãos, esta igreja invisível é constituída de uma beleza indescritível. Ela revela o amor, a soberania, o poder e uma obra gloriosa de Deus. O Senhor toma perdidos pecadores
e os redime mediante o sangue de Cristo, transforma os seus corações, habita nestas pessoas pelo poder do Espírito Santo, e esta igreja será reunida na presença do Senhor com vestes brancas, palmas nas mãos, e estarão para sempre reinando com o Senhor na glória eterna. É verdade, irmãos, que com referência à igreja visível, existem muitas situações que nós só temos a lamentar. Existem falsos pastores, existem pessoas que são enganadas, existem sacerdotes pedófilos, existem aproveitadores, existem mentiras diversas, mas nós não podemos ignorar que existem igrejas visíveis que lutam contra o pecado, que lutam por servir dignamente ao Senhor, com seus pecados, com seus defeitos, mas buscando a graça e a misericórdia do Senhor. E nós não podemos negar que nestas igrejas visíveis estão também pessoas que fazem parte da igreja invisível, e que nesta igreja existem pessoas redimidas pelo sangue de Cristo e habitadas pelo Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos ver a beleza da igreja de Jesus, para a glória do Senhor, e construirmos uma visão adequada, correta, a respeito da igreja. E esse texto bíblico nos ajuda muito, quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. A igreja de Jesus tem recebido investidas diversas no decorrer do tempo. A investida de falsos mestres e falsos ensinos, a investida das perseguições e muitas outras investidas. Mas, irmãos, continua em pé a palavra do Senhor Jesus de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Nessa manhã, nós gostaríamos que os irmãos atentassem para a beleza, para a segurança e para a sabedoria de Deus reveladas na igreja, para termos a alegria de fazermos parte de um povo que pertence ao Senhor, e de podermos militar neste mundo na presença do Senhor, na pregação do Evangelho e na defesa de um povo que está sendo preparado pelo Senhor para a glória eterna. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Por quê? Meus irmãos, em primeiro lugar, pela fundação ou pela base sobre a qual se assenta a igreja de Jesus. Ah, meus irmãos, a igreja de Jesus não foi construída sobre a base humana, sobre preceitos humanos, pensamentos humanos. Ah, meus irmãos, a igreja de Jesus não se assenta sobre a liderança de pastor ciclano, fulano e beltrano, não se assenta sobre a base de bispos, de papas. A igreja se assenta sobre a base de Jesus, o Filho de Deus. Este texto bíblico muito nos ensina a respeito disso. O Senhor Jesus interroga a seus discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele, Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter uma compreensão exata, correta a respeito de quem é Jesus. A resposta dos discípulos foi dispersa, nada precisa, porque eles disseram: uns dizem que Jesus é João Batista,
ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Ah, meus irmãos, nós não precisamos esperar respostas precisas procedentes do mundo. O mundo não tem competência para nos dizer quem é Jesus, e nem a igreja. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e perguntou: e vós, que dizeis ser o Filho do Homem? Meus irmãos, Jesus quer as respostas convictas e precisas dos seus discípulos. Jesus quer a resposta convicta da minha parte, da sua parte, você que professa a fé nele. Pedro tomou a palavra e respondeu com precisão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A voz de Pedro não se somou à voz do povo. A voz de Pedro foi convicta: Jesus é aquele que fora ungido. O ungido que o povo de Israel aguardava para redimi-lo. Jesus é este ungido, Filho do Deus vivo. Ah, meus irmãos, e o Senhor Jesus aprovou a atitude de Pedro. Jesus disse que não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Pai Celestial que revelou isso a Pedro. É esta convicção e firmeza que Jesus quer ver na vida de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Em seguida, o Senhor Jesus afirma: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Daí vem aquela ideia de que Pedro tem as chaves, de que Pedro é o líder da igreja, a base da igreja. Meus irmãos, aqui vale nós entendermos o que é a pedra fundamental, angular, sobre a qual a igreja está edificada. Seria sobre Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, nós precisamos entender. O nome Pedro significa pedra ou solo rochoso. O Senhor Jesus está dizendo: você é um solo rochoso, Pedro. Mas sobre esta pedra que nós estávamos falando, é que eu edificarei a minha igreja. Eles estavam falando sobre o quê? Eles estavam falando sobre Jesus, o ungido, o Filho do Deus vivo. A partir desta conversa, Jesus fala sobre o fundamento da igreja. Jesus é este fundamento. E meus irmãos, Pedro compreendeu o teor dessa conversa. E muitos hoje não entendem, achando que Pedro é o fundamento, é a base. A pedra angular naquela época era uma pedra que se colocava na esquina da construção. A partir daquela pedra se fundamentava e alinhava as paredes. É o mesmo sistema de fundação, funcionava como sistema de fundação de uma construção hoje. Todos sabem que para uma construção ser bem erigida, precisa de uma fundação bem feita para que a sustente, para que ela se mantenha sem rachaduras, para que ela não caia. E Jesus é esta fundação sobre a qual a igreja é erguida. E Pedro entendeu tão bem isso, que um pouco mais tarde, ele diz: tomai conhecimento vós todos e o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Aquele coxo foi curado, conforme Atos 4. Pedro acrescenta:
este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Pedro aponta para Jesus e diz: ele é a fundação, ele é a pedra angular. A igreja é construída sobre esta base sólida que é Jesus. Sua morte na cruz, seus ensinos. E o apóstolo Paulo foi o grande teólogo do Novo Testamento. E para o apóstolo Paulo, quem é a pedra angular? Quem é o fundamento sobre o qual a igreja é construída? O apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Segundo 1 Coríntios 3, 11. Meus irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ela foi construída sobre este fundamento sólido. E este fundamento sólido não é o pastor. Este fundamento sólido não são as pessoas. Este fundamento sólido não são os presbíteros. Este fundamento sólido é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, não haverá rachadura. Portanto, não haverá desabamento. Portanto, esta construção permanecerá e será suficiente para abrigar a todos aqueles que correm para esta construção, porque ali eles estão em verdadeira segurança, abrigados em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como você olha para a igreja? Você tem olhado como esta referência de segurança por causa de Jesus? Você tem encontrado este abrigo na pessoa de Jesus? Ou será que o inimigo tem semeado dúvidas no seu coração diante de tantas críticas com referência à igreja, tentando turvar o entendimento a respeito da igreja, quando se trata de algo tão belo, tão lindo, tão precioso, que nasce da sabedoria, da soberania e do amor de Deus? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja por causa da sua fundação, da sua base, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas, irmãos, um outro aspecto que podemos desenvolver aqui é que as portas do inferno não vão prevalecer em função do senhorio sobre a igreja. O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele é Senhor sobre a igreja. Ele é Senhor porque Ele adquiriu, porque Ele comprou, porque Ele pagou para redimir e para reunir estas pessoas resgatadas por Ele. E Ele pagou com o preço do sangue dEle. Ele pagou com o preço da vida dEle, que foi entregue na cruz. Por isso, Ele e somente Ele pode dizer: é minha igreja. E você já parou para pensar no privilégio de fazer parte da igreja de Jesus, que foi comprada pelo sangue dele? E o apóstolo Pedro fala a respeito deste preço que Jesus pagou, quando ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Aí ele acrescenta que foi pelo sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo, o grande teólogo, fala também a respeito da igreja, como igreja pertencente ao Senhor. Ele diz: atendei por vós, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja é constituída por um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo e reunido pelo poder do Senhor. E quem poderá se levantar contra esta obra de Jesus? Absolutamente ninguém,
e absolutamente nada. As implicações do entendimento de que a igreja é comprada pelo Senhor e que Jesus é Senhor sobre a igreja, isso tem implicações para a nossa vida. Tem implicações no sentido de termos a certeza que Deus vai cuidar de nós. Se Ele não poupou o Filho dele, antes graciosamente o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quando o seu coração bate forte, aflito, inquieto, preocupado, doído, lembre-se, você que está em Cristo Jesus pertence à igreja do Senhor, e o Senhor está cuidando daqueles que Ele comprou. Mas uma outra implicação é a obediência. Se pertencemos ao Senhor, devemos obedecê-lo, andar com Ele, atender à voz dEle. E ainda uma terceira implicação é servir. O Senhor nos comprou, Ele é Senhor, nós somos servos, estamos prontos a fazer o que Ele quiser, colocar a nossa vida à disposição dEle, andar pelos caminhos que Ele quer, usar os talentos e dons que Ele nos deu conforme a vontade dEle, porque Ele é Senhor sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em função da base segura da igreja em Cristo Jesus, em função do senhorio de Jesus na direção da sua igreja, a igreja não está entregue aos homens para fazerem dela o que quiserem. Alguns acham que têm o domínio, mas muitas vezes acontece exatamente como aconteceu com José. Os irmãos o vendem, acham que têm o domínio, mas à frente de tudo estava Deus para fazer cumprir os seus propósitos. E Deus, como o Senhor, está dirigindo a igreja. Por isso, caminhe com a igreja, seja parte da igreja, tenha alegria da igreja do Senhor, sonhe com a igreja do Senhor, porque você em Cristo Jesus faz parte de um povo que foi comprado pelo Senhor. E eu quero finalizar esta mensagem ainda dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer, por causa da base, da direção do senhorio e por causa da soberania da mensagem que a igreja traz, que a igreja proclama, porque Deus colocou esta mensagem na vida da igreja. Quando o Senhor Jesus diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pedro tem as chaves para ligar e desligar, daí vem aquela ideia de que Pedro tem as chaves. Uma pessoa está com um molho de chaves ao São Pedro. Mas será que essas chaves foram entregues só a Pedro? E o que significa estas chaves nas mãos de Pedro? Em primeiro lugar, irmãos, consideremos que este mesmo ato foi extensivo aos demais apóstolos. Veja, a palavra de Deus, aí em João 20, 22 e 23, o Senhor Jesus se dirige a todos os discípulos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Pedro recebe uma autoridade, mas esta autoridade é extensiva aos apóstolos. Meus irmãos, o que precisamos entender aqui é que a autoridade que os apóstolos recebem é a autoridade que está na igreja de Jesus, e que esta autoridade não é uma autoridade de pessoas,
mas é uma autoridade de mensagem, porque a autoridade está no Evangelho, que tem poder de ligar ou desligar. E quando a igreja é portadora desta mensagem do Evangelho, ela está levando uma mensagem que pode ligar ou desligar. O Senhor Jesus enviou seus discípulos a pregarem o Evangelho a toda a criatura. Aqueles que creem são salvos, os que não creem são condenados. Eis aí a autoridade que liga ou desliga. Ah, meus irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque Deus concedeu à igreja uma mensagem para o mundo, que é uma mensagem soberana, que o mundo não poderá resistir. Cumpre-nos sermos fiéis a esta mensagem, levando o Evangelho redentor, salvador de Cristo Jesus, e vendo pessoas sendo ligadas ao céu, por meio da igreja ou por meio da pregação evangélica da igreja, porque o Evangelho é este poder que salva o pecador. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja tem uma base segura. Essa base segura está em Jesus, porque a igreja tem uma direção segura. A igreja pertence ao Senhor Jesus, que a dirige. Porque a igreja tem uma mensagem segura, é a mensagem do Evangelho, transformador, salvador e redentor. Então as portas do inferno não vão prevalecer. Queira Deus que a sua visão a respeito da igreja não seja a visão distorcida que o mundo tenta passar. Não espere perfeição na igreja visível, mas consiga enxergar a obra do Deus glorioso na igreja visível. Tenha segurança, alegria e sinta o privilégio de fazer parte desta igreja que pertence a Jesus. E fazendo parte desta igreja que pertence a Jesus, que Deus nos ajude a assumirmos a missão da pregação do Evangelho que transforma, que salva o pecador. Que a graça do Deus bendito revista cada um de nós do poder do alto e da capacidade de nos regozijar com a beleza